E aí, galerinha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Field, serei seu professor de geografia nessa aula maravilhosa. Eu sou lá das escolas Idaans, que veio hoje para a gente bater um papo e ajudar vocês ali com essa preparação para o vestibular. Tudo bem? E antes da gente começar esse super aulô, eu gostaria que você já pegasse seu telefone, abrisse as suas redes sociais e seguisse o Conquistar. Olha só, procura lá, conquistar.seducan. Aproveita e já manda suas dúvidas lá pela hashtag Conquistar22, tudo bem? Aproveita e já me segue lá na rede social, que é @geofield, tudo bem? Hoje nós temos um episódio incrível, tudo bem? Que é basicamente o 2.5. A gente vai falar dos movimentos, dos tipos de relevo, planalto, planície, montanhas e depressões. E olha só, vamos ver o nosso detalhamento, onde vai ter exatamente tudo que você vai aprender. Hoje a gente vai falar da relação entre a hidrografia, a vegetação, o clima e o relevo. Tudo bem? Tá todo mundo pronto? Então vamos lá para o nosso aulão? E aí, gente? Já pararam então para pensar como é que o relevo influencia em toda a dinâmica da hidrografia, do clima, da vegetação e principalmente com a nossa vida? Não? Então, eu trouxe para vocês um raciocínio lógico, um VTzinho para a gente estudar sobre isso. Olha só. Já se perguntou por que a viagem de Belém para Manaus demora mais do que a viagem de Manaus para Belém pelo Rio Amazonas? Então, preste atenção. A gente tem um barquinho, tudo bem? Que ele está partindo aqui pelo Rio Amazonas de Manaus, que está a 92 metros acima do nível do mar. Esse barquinho vai em direção a Belém, tudo bem? Descendo o rio. Belém está aproximadamente a 10 metros acima do nível do mar. Com essas informações, eu vou deixar vocês aí pensando 30 segundinhos e a gente já retorna. E aí, galerinha? Vamos dar uma olhada lá na dúvida de vocês pelo chat, né? O que nós temos hoje? Tem o Ednei Castro, que está dando bom dia, bom dia! Temos a Jeane, que diz que está ansiosa para a melhor aula, melhor disciplina. Olha, alguém que gosta de geografia, não é mesmo? O Marcelo disse bom dia, conquistadores! O Ludmila também está mandando bom dia. A Cíntia, bom dia, Cíntia! Temos o Fábio. Olha, temos uma pergunta. O Fábio pergunta, isso vale para o Rio Negro e para o Rio Solimões? A minha prof falou que eles têm velocidades diferentes. Tudo bem? Olha só, Fábio, presta atenção. Eu trouxe para vocês aqui um mapa que a gente pode explicar essa situação. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui para vocês o mapa na tela. Olha só. Então, tá vendo que o curso do rio, né? A água do rio, ela vem da parte mais alta, lá da Cordilheira dos Andes, e vai em direção ao Oceano Atlântico, tudo bem? Então, ele vai do Ocidente para o Oriente, tudo bem? Nesse ponto, o que a gente percebe? Que a água tem uma direção específica, mas também tem um relevo. O relevo vai influenciar nessa dinâmica. Então, olha só essa próxima imagem que eu trouxe para vocês. Estão vendo que o Amazonas é meio tortinho para o lado? Então, a parte da região norte, a que fica na Amazônia Ocidental, ela é basicamente mais alta. Tudo bem? Logo, a água ela desce numa maior velocidade. Então, por que isso acontece? Né? Basicamente, o relevo em direção à nascente do rio é mais elevado do que a foz. Tudo bem? O que é a foz? É basicamente ali onde acaba o rio, bem? Então, na nascente onde nasce o rio, no nosso caso, temos o Rio Amazonas, nasce na Cordilheira dos Andes,
então o que acontece lá é mais alto. Logo, quando o barco está indo em direção a Belém, ele está descendo o relevo, ele está indo a favor da correnteza. Então, isso deixa o trajeto mais rápido. Na volta, quando ele volta, né, subindo o rio em direção a Manaus, ele está subindo o rio, ou seja, ele está indo contra a correnteza. Logo, o que isso vai fazer? Vai fazer com que a viagem seja mais demorada. Tudo bem? Então, isso vai impactar diretamente na sua vida. Preste atenção, foca só nisso que eu vou te falar. A dinâmica dos rios está muito pautada, né, em como a gente se estabelece como sociedade. Tudo bem? Então, nessa dinâmica, o que basicamente vai acontecer? Se eu tenho uma área mais baixa e eu tenho uma área mais alta, a dinâmica do relevo faz com que a água corra mais rápido em um ponto. Tudo bem? Geralmente para a parte mais baixa, do planalto para a planície. Agora, se eu preciso subir esse rio, isso acaba ficando, pode ter uma dificuldade, já que você está indo contra a correnteza. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu espero que não. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E aí, gente? Agora que vocês já entenderam essa relação do planalto e a planície com as questões da navegação, a gente vai colocar aqui alguns pontos que falam da navegação perante ao planalto. Tudo bem? Quando a gente fala dessa estrutura de relevo, a gente tem que entender que ele tem o maior declive. Tudo bem? Ou seja, da parte alta cai muito para a parte baixa. Isso impede a navegação, já que os barcos não conseguem acompanhar essas curvas mais acentuadas do rio. Isso também vai fazer com que as corredeiras, as águas que correm, né, dos planaltos mais altos para os planaltos mais baixos, sejam cada vez mais rápidas. Tudo bem? Então isso para a navegação pode ser um problema. Mas, aí para a produção de energia elétrica, isso é totalmente a favor. Isso é o que a gente vai chamar de potencial UHE, tudo bem? De usina hidroelétrica. Ou seja, quando um planalto tem uma alta declividade e nós temos uma correnteza muito mais forte, essa água acaba ajudando ali na produção de energia elétrica. Basicamente, mais água passa pelas comportas que ativam as turbinas, gerando energia elétrica. Mas e aí? Os planaltos não tem na navegação? Não tem nenhum barco que passa por eles? Não. Existe um sistema que foi criado para poder ajustar a declividade do planalto, que é a navegação por eclusas, tudo bem? Nas esclusas que os rios são menos retilíneos, tudo bem? Vocês sabem o que é uma eclusa? Não? Nunca viu uma? Então, olha só, eu trouxe um VTzinho que vai te explicar exatamente isso. O que é uma eclusa? Você já viu em algum lugar ou sabe o que é uma eclusa? Elas nada mais são que uma obra da engenharia hidráulica para facilitar o transporte de embarcações, sejam em áreas marítimas ou de rios. Elas funcionam como uma espécie de elevador que possibilita o manejo destas embarcações de carga em locais onde há desníveis no percurso, como por exemplo em barragens ou quedas de água. As eclusas são sistemas no qual os navios entram em câmaras de concreto e as comportas são fechadas. O nível da água das câmaras pode subir ou descer conforme a necessidade do trecho, ao qual a embarcação seguirá caminho. Logo, elevando a embarcação de um nível mais baixo para mais alto ou vice-versa. Outra curiosidade sobre esse sistema é que elas podem variar de tamanho, largura e profundidade, podendo assim serem o equivalente a 4 campos de futebol ou chegar até a altura de um prédio de 50 andares. E aí, aprenderam sobre as eclusas? Basicamente, elas são um grande aliado na navegabilidade por planaltos. Inclusive, uma das mais famosas do mundo é o Canal do Panamá. Tudo bem? Mas existe a navegação no planalto, mas também existe a navegação na planície. Tudo bem? Olha só, o que é basicamente uma planície? É uma área do relevo mais baixa, tudo bem? Que acaba recebendo sedimentos. Nessa estrutura de relevo, a gente vai ter uma menor declividade, tudo bem? Logo, as águas vão ser o quê? Mais lentas, tudo bem? Isso vai potencializar o que a gente chama de transporte. Aqui na região amazônica, por exemplo,
a gente vai ter o transporte via planície, que é basicamente esse barquinho que a gente pega, sabe, de madeira, que vai andando pelos navios. Perfeito. Se você já viu, já foi para alguma praia, provavelmente já deve ter visto essas embarcações. Logo, as planícies têm um alto potencial de transporte, já que os cursos dos rios geralmente são em meandros. Tudo bem? O que é basicamente o meandro? Você sabe? Olha só. O meandro é essa estrutura aqui. É quando o rio ele está cada vez mais fazendo curvas dentro da planície, igual a do Rio Amazonas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter vistos ali pelo livro didático de vocês alguma foto do Rio Amazonas. Tudo bem? Se vocês já viram, sabe que a gente tem esses sistemas aqui de meandros, essas voltas. A região amazônica ela é extremamente importante para o mundo, não só para a navegabilidade, mas como os climas como um todo. E para que a gente possa discutir isso, eu trouxe uma tirinha para vocês. Olha só. Nesse caso, temos duas amigas aqui conversando, e aí ela basicamente diz o seguinte: nossa floresta é uma imensidão verde. E aí a colega responde: ela é muito importante para o mundo. Você sabia que ela manda água para o resto do nosso Brasil? E aí a colega, muito surpresa, ela acaba perguntando: como assim? E aí, você já se perguntou nisso? Como é que isso acontece? Que informação a tirinha está querendo passar para a gente? Hein? Olha só, quando as duas amigas estão conversando, elas falam dessa importância da floresta amazônica. E quando a gente parte da definição do relevo, a gente pode observar que o clima contribui muito para as formações deles. É o que a gente chama de processos de intemperismo. Bem, a gente sabe, por exemplo, que as chuvas ocorrem devido às correntes frias. E ainda que na região amazônica ela seja grande responsável pelo clima de outras regiões do Brasil, ela ainda vai fazer com que o clima seja alterado, não só pelo relevo, mas por toda a estrutura do ecossistema. Tudo bem? Então, eu trago para vocês aqui um conteúdo para que a gente possa dar profundidade no nosso assunto. Também conhecida como chuvas de relevo, acontece quando as nuvens encontram obstáculos, como serras e montanhas. Uma massa de ar úmido vindo do oceano, ao encontrar uma elevação de terra, é forçada a subir grandes altitudes. Ao elevar-se, a nuvem esfria-se e ocorre o processo de condensação, seguida de precipitação. Bem? Então, gente, o que basicamente está dizendo aqui no nosso conteúdo? A gente vai ter a questão das chuvas no Brasil. Ele é um país de dimensões continentais. Logo, a gente não pode supor que esse país não vai ter determinadas dinâmicas. Existem partes do Brasil que chovem bastante e existem partes que não chovem. A Amazônia é um sistema integrado que altera o ciclo de chuva pelo país todo e pelo mundo. Então, ela vai ser altamente responsável ali pelas chuvas, por exemplo, da região sudeste, centro-oeste e sul. Mas o relevo, geralmente os planaltos, impede a formação de chuvas na área do sertão nordestino. Isso acontece, por isso que eu acabei de mostrar para vocês que são as chuvas orográficas. Basicamente, a chuva orográfica que vem do Oceano Atlântico acaba encontrando uma barreira no relevo e isso impede com que que a nuvem suba. Ela vai condensar e precipitar ali mesmo em cima do relevo. Isso faz com que essa massa de nuvem com água não chegue nas áreas do sertão e aí criando estiagem. Tudo bem? Existem outros fenômenos que causam chuvas no Brasil e existem 3 fenômenos que explicam a falta de chuvas no Brasil. Tudo bem? O primeiro é o desmatamento na Amazônia. Quando a gente fala desse problema, a gente viu que desde 2019 até hoje, a Amazônia passa por questões de desmatamento muito grandes, principalmente pautados ali ao agronegócio. Então, quando você desmata a floresta amazônica, isso rapidamente vai influenciar aonde? Na formação dos rios voadores. Esses rios são extremamente importantes para levar águas para a região do sudeste, do centro-oeste e do sul. Tudo bem?
Se a Amazônia não produz esses rios voadores, eles acabam não levando água para essas regiões, e isso pode afetar o nosso cotidiano. E não só como as mudanças climáticas ou o aumento da temperatura. Isso também vai estar diretamente ligado, por exemplo, à nossa economia, como a nossa conta de luz. Sem chuva, os reservatórios das usinas hidroelétricas ficam cada vez mais baixos. Isso impacta na produção de energia. A gente acaba tendo que utilizar combustíveis fósseis para gerar essa energia e isso encarece a nossa conta de luz, por exemplo. Então, note que a Amazônia é um sistema integrado, onde a gente não pode pensar que ela está apenas isolada na região norte. Tudo bem? Outra coisa é o aquecimento global, que vem causando queimadas causadas por queimadas e pelos combustíveis fósseis. O aquecimento global é uma das maiores preocupações do mundo todo, aonde a gente vai ter um aumento da temperatura global de 1 até 2 graus Celsius, que, falando assim, parece até pouco, mas na dinâmica climática isso é extremamente grande. Tudo bem? Outra coisa também que vai interferir no nosso ciclo de chuvas é o fenômeno natural chamado Laninha, que você provavelmente já aprendeu lá no 6º ano. A Laninha é quando as águas do Oceano Pacífico são levadas pelos ventos alísios lá em direção à Oceania, criando chuvas abundantes na região norte e na região nordeste. Mas a Laninha vai causar seca na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Isso altera totalmente o ciclo das chuvas. E a nossa sociedade está preocupada com esses fenômenos? Será? Eu trouxe uma tirinha aqui para a gente tratar desse conteúdo. Olha só. Então, o que você está lendo? A gente está vendo aqui um professor que está basicamente conversando com um aluno em sala de aula e aí ele pega esse aluno ali lendo uma revistinha, né? E aí pergunta, o que você está lendo? Aí o aluno responde, é uma revista de fofoca sobre casais famosos, né? Tenho certeza que todo aluno já se distraiu na sala de aula com alguma coisa. Essa cena deve ser muito comum para vocês, tudo bem? E aí o professor pergunta, tem alguma informação aí da falta de água com o desmatamento causado pelo homem? E aí, gente, o que vocês entendem dessa figurinha? Só, a gente precisa entender que a vegetação, ela, além de contribuir, né, na composição climática do planeta, ela também vai afetar outros fatores. Tudo bem? Ela contribui diretamente no solo, fertilizando esse solo, com matéria orgânica, né, que é proveniente, por exemplo, da queda da folha das árvores. A gente também tem folhas, galhos, frutas que caem e passam pelo processo de decomposição. Pode ser por qualquer tipo de intemperismo, geralmente o intemperismo químico que leva à decomposição desses alimentos. A gente também vai ter esses alimentos se transformando em nutrientes, né? Sem contar que as raízes das árvores mantêm ali o solo junto, né? Vai impedir o desenvolvimento das erosões. Então notem que nunca é nada por acaso. Todo esse sistema é uma maquinazinha que funciona ali com pontos e pontos. Tudo bem? Assim, gente, como o clima influencia na formação vegetal, essa última influencia no clima em determinados lugares do mundo. Um exemplo disso são as florestas tropicais e equatoriais da Amazônia, na América do Sul, e a floresta do Congo, na África, que são responsáveis por emitir enormes percentuais de umidade para a atmosfera. Como consequência, ocorre a transpiração das folhas dos vegetais das florestas, ou seja, o processo de evapotranspiração. Tudo bem? Todo mundo sabe o que é o processo de evapotranspiração? Não? Olha só. Esse processo é basicamente a floresta amazônica que retira lá do solo as partículas de água e jogam para a atmosfera em pequenas partículas de água através das folhagens. É como se a planta estivesse suando. Tudo bem? A floresta amazônica é gigantesca. Tem mais de 390 bilhões de árvores. Cada árvore acima de 10 metros solta por dia 300 litros de água para a atmosfera. Logo, ela é extremamente importante para a condição climática global. Só que a degradação ambiental
E aí a gente vai ter as secas, queimadas, né? A super exploração dos recursos naturais, o desmatamento, que reduz o nível da água dos rios e pode secar as nascentes, ocasiona até um aumento das emissões dos gases poluentes causados pelo efeito estufa. Então, toda vez que a gente tem um grande bioma como esse, e ele passa por um grande processo de degradação, o que acontece? Isso afeta aí a condição climática global, principalmente no Brasil. Se você é aqui de Manaus, sabe que essa cidade está cada vez mais quente, né? Os ar-condicionados não estão dando mais conta. Isso está diretamente ligado à formação da ilha de calor e também à formação aí, de grandes massas de ar quente próximas à cidade. E essas massas de ar quente estão altamente pautadas ali, envolvidas com o desmatamento. Tudo bem? A floresta tem padrões de pressão alterados, o que pode causar um declínio dos ventos carregados de umidade que vem do oceano para o continente. Sem árvores, a chuva da região pode cessar por completo. Tudo bem? Então, entenda uma coisa, que quando a gente fala da Amazônia, né, então quanto mais a gente desmata, a gente não só dificulta todo o processo na qual ela está inserida, que é um grande ecossistema, mas também ela altera ali o clima da região. A biosfera, gente, ela é constituída por uma série de elementos naturais que vão favorecer o desenvolvimento da vida. E a Amazônia faz parte da biosfera. Se a gente altera esse segmento, ele rapidamente vai alterar a dinâmica dos animais e até mesmo da gente. Tudo bem? A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem sua importância. Bem? É então como se a gente tivesse um motorzinho, bem? Que basicamente vai ali fechar, vai funcionar, vai se integrar. Se a gente retira uma engrenagemzinha, o clima já muda, tudo já muda. Tudo bem? Então, esse clima, ele influencia a formação dos vegetais. Tudo bem? E a vegetação contribui para a dinâmica do solo. Dessa forma, é clara a existência de uma relação entre a vegetação, o clima e o solo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, entendam agora qual a importância de preservar. O que você está fazendo aí pela preservação da floresta amazônica? Já pensou nisso? Talvez não? Então, olha só. A gente vai passar aqui para a nossa questão subjetiva para a gente continuar falando desse tema. E aí, olha só a reflexão que eu trago para vocês. Tudo bem? Já se perguntou por que boa parte das cidades estarem próximas a rios e a relevos de baixa altitude? Nunca se perguntou? Já parou para observar como é que as cidades estão distribuídas ali dentro do Brasil? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma das cidades mais conhecidas, não só no Brasil, mas no mundo todo, tudo bem? Que é a cidade do Rio de Janeiro, tudo bem? Nessa linda e bela cidade, o que a gente vai ter? Notem que a dinâmica do rio é compor ali o ambiente. Então, a cidade ela vai estar ali na área litorânea, de frente para o Oceano Atlântico, mas ela também vai se adaptar, tudo bem? Com o quê? Com o relevo. Estão vendo que no centro da imagem a gente tem um morro e do lado desse morro, bem na base, a gente tem prédios, casas que vão se adaptando. Entre aqui, ó, nessa imagem, no meio, temos um lago, né? Então a cidade acaba se adaptando dentro dessa condição. Ou seja, o relevo, o clima e a maritimidade são extremamente importantes na composição desse relevo, dessa cidade. Tudo bem? E aí, alguém já foi para o Rio? Não? Bom, gente, é uma experiência maravilhosa. Tudo bem? E que para que a gente possa entender esse processo, vamos lá para o nosso gabarito comentado. Então, olha só, gente. Historicamente, as cidades sempre tiveram seus rios como um aliado. Tudo bem? Muito importante para o abastecimento, tanto de produtos agrícolas, quanto de pescados e de água, além de ser o meio de transporte e o fator de desenvolvimento econômico e social.
Essas construções geralmente se encontram em altitudes baixas, tudo bem? Mas e por quê? A gente tem que entender que as cidades elas vão estar sempre pautadas aqui nessa questão mais baixa. Isso acontece que quanto maior é a altitude, menor é a quantidade de oxigênio. Então, por exemplo, São Paulo, que está num relevo mais alto, acaba tendo um ar mais rarefeito. O relevo, gente, ele interfere em alguns casos no clima de uma região, como é o caso que eu falei para vocês de São Paulo. Quando o relevo impede a passagem de massa de ar, que poderia determinar as configurações climáticas de um lugar. Então é basicamente isso. O que a gente vai ter? Eu falei para vocês, dei o exemplo do Planalto da Borborema. É um planalto alto que impede que as massas de ar acabem entrando ali na região do sertão. Então isso vai mudar diretamente o clima da cidade. Manaus, que está mais abaixo de São Paulo, né? Manaus a 92 e São Paulo a mais de 700 metros, vão ter climas diferentes, tudo bem? Isso impacta também diretamente na hidrografia, tudo bem? No caso, os rios, as características do relevo colaboram com a interferência direta dos cursos fluviais, tudo bem? Em uma superfície repleta de declives e eclives, na qual apresentam planaltos, depressões e áreas de montanha. Ou seja, as águas dos rios deslocam-se de forma mais rápida, tudo bem? Promovendo um grande desgaste do relevo. E esse processo forma os vales fluviais, além de promover o transporte de sedimentos para as áreas mais baixas do relevo. Logo, gente, o que a gente entende? Que os lugares mais aplainados, como áreas de planície, os rios geralmente possuem trajetórias em curvas e a velocidade das águas é bastante lenta. Além de promover a sedimentação das margens, formando as planícies fluviais. Tudo bem? Então, a gente já viu que o relevo interfere no clima. Tudo bem? Mais do que a gente pode imaginar. As regiões mais altas, como a gente já falou, costumam ser mais frias. Mas, além disso, essas zonas ajudam a rebater a umidade proveniente de outros lugares, impedindo que ela chegue em certos lugares, deixando outros mais secos. Tudo bem? Entendida essa relação do relevo e do clima de toda a vegetação? Então, eu espero que sim. Agora, nós vamos para o nosso cronograma de estudo. Agora que você está sabendo tudo sobre os relevos, clima, vegetação e solos, eu gostaria de pedir para vocês que vocês continuassem esses estudos. Como? Estudando outras ciências relacionadas. A gente vai ter, olha só, a geologia, que estuda a Terra e a formação da litosfera, a hidrografia, que vai formar ali o estudo dos rios e das águas, e a climatologia, que basicamente vai estudar a dinâmica do tempo e do clima. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá para nossas considerações finais? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula de hoje. Eu fico muito feliz de ter levado para vocês esse conhecimento, para que vocês possam ali ajudar no vestibular, que vocês possam conseguir a aprovação de vocês. Tudo bem? E agora, para marcar esse grande momento, nós vamos fazer uma selfie. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, vou me preparar. E aí? Como é que ficou? Então, pega essa fotografia, posta lá nas redes sociais, tudo bem? Abre o Instagram e já procura lá o Conquistar, tudo bem? Que é conquistar.seducam. Pega a nossa foto, coloca lá na hashtag Conquistar22, que eu quero ver vocês, tudo bem? Aproveita e já me segue lá na minha rede social, que é @geofield. Eu posto vários conteúdos de vestibular daqui da nossa região. OEA, Macro, CIS, e a gente vai estar sempre por dentro, tudo bem? E não esquece de acompanhar os episódios da semana que vem, tudo bem? Então, gente, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!